Olá, eu me chamo Alexinara Maciel, sou professora do Corpo Docente da Central do Enem, projeto vinculado à Secretaria de Educação do Estado do Amapá, com o componente curricular Educação Física na área de Códigos e Linguagens. Hoje nós vamos dar sequência, continuaremos falando sobre linguagem e expressões corporais dentro das danças e das lutas. Nossa segunda parte do nosso trabalho, da nossa temática. Bom, o que é a dança? A dança, ela é uma expressão artística e corporal, aonde expressa, dentro de seus movimentos, várias nuances vinculadas à forma de viver de um povo, à forma de viver da humanidade. Como forma e como maneira de integradora social, que traz consigo um peso muito grande dentro das suas representatividades. Nós temos notícias da existência, nós temos provas científicas da existência da dança como expressão da cultura de um povo, como expressão corporal, há mais de entre 15 mil anos de existência. Provas dessa existência. E esta dança também é um forte marcador cultural que vem do micro e se agiganta para o macro. Do micro, nós podemos pensar nas nossas danças folclóricas regionalizadas, um pouco mais intimistas, que contam a história de grupos pequenos que se representam como tal diante desta expressão corporal chamada dança. Essas danças folclóricas eu vou ter como exemplo para vocês no estado do Pará o carimbó, no estado do Amapá nós temos o marabás. No estado do Pará, próximo a nós, o carimbó é um marcador imenso da cultura e do prazer que o paraense tem em mostrar quem ele é. E no estado do Amapá, de uma forma um tanto mais intimista, porém ainda cercada de várias nuances que se remetem principalmente a fatores sociais interlaçados com alguns preconceitos sociais e religiosos, fazendo com que esse patrimônio imaterial da cultura mapaense seja muito pouco praticado por sua população. São marcadores que diferenciam, porém, jamais podem ser negados do seu grau de relevância e importância para esses dois povos amazônicos. Se eu falei ainda há pouco exemplos do micro, vamos aumentar um pouquinho mais. Dentro da região norte, nós temos como expressão da cultura do nortista o brega, como marcador dentro das danças. Se nós formos para a região nordeste, nós temos o forró. Se nós formos para o centro-oeste, nós temos a dança sertaneja, Se nós formos o que vocês chamam de a rocha, não é a rocha? Eu acho que é a rocha, Se nós formos para o sudeste, nós temos o pagode e o funk. E se nós formos lá para o sul, nós vamos ter como marcador, principalmente, a machita, que é uma dança tipicamente da cultura lá da região sul. Diante desses marcadores, a dança ela foi muito utilizada, principalmente na Era Antiga, como forma de preparação para o corpo para as batalhas, levando em consideração que naquela época não existiam armas de fogo. Então, os guerreiros iam para as lutas na luta do corpo a corpo e alguns deles utilizando armaduras, espadas, principalmente na Era Antiga, lanças, e eles precisavam de ter uma maior elasticidade, uma maior flexibilidade do corpo para ter um melhor desenvolvimento, um melhor desempenho nessas lutas.
Mas a dança também faz parte de uma expressão artística dentro, acompanhada principalmente da música e do teatro. Tá? Dentro da dança, nós vamos ter movimentos previamente estabelecidos, que são as coreografias e os improvisados, muito utilizados dentro da dança contemporânea e das danças de rua. Mas temos que levar em consideração que com a grandiosidade da dança é um forte marcador de uma cultura nacional. Nós temos como o samba sendo uma representação de um patrimônio imaterial da cultura brasileira. Se nós formos para a Argentina, nós temos o tango. Se nós formos para a Espanha, nós temos a dança flamenga. Se nós formos para Portugal, nós temos o vira. Se nós formos para o Oriente Médio, nós temos a dança do ventre, né? São todos marcadores da cultura que dizem ao mundo a forma de viver daquele povo. E ainda hoje, a dança também possui uma utilização para fins estéticos, fins sociais, como integradora social, principalmente dentro muito utilizado com crianças e idosos. A nossa segunda parte, nós vamos falar sobre as lutas, né? As lutas dentro da humanidade, ela possui uma peculiaridade a título de curiosidade. As 3 primeiras modalidades, desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos na Era Antiga, foram 3 modalidades: as lutas, os arremessos e as corridas, que até hoje existem, na Era Moderna persistem essas 3 modalidades. E a luta, ela era muito utilizada desde a Era Antiga, com os lutadores como preparação corporal e principalmente como expressão do modo de vida de um povo. Ok? Quando nós falamos de modo de vida, nós temos que pensar na filosofia de vida daquele povo. Diante dessa configuração, as lutas são um patrimônio imaterial da humanidade. Dentro, principalmente, vinculadas à sua história, a forma como aquele povo viveu, a forma como aquele povo age, a forma como aquele povo possui as suas crenças e se agiganta para o mundo e mostra para o mundo quem ele é. Dentro das lutas, nós temos como o esporte genuinamente brasileiro, nós temos a capoeira. Por que genuinamente brasileiro? Porque aqui foi criada, aqui foi desenvolvida e daqui foi disseminada para o mundo. Eu sei que muitas pessoas confundem o futebol como um esporte genuinamente brasileiro, porém o futebol não foi criado no Brasil. Ele foi criado na Inglaterra e trazido para o Brasil por Charles Miller. Então ele não pode ser chamado e nem considerado um esporte genuinamente brasileiro. Ok? Qual é o esporte genuinamente brasileiro? A luta chamada capoeira. E as lutas são um forte marcador cultural. Diante dessas peculiaridades, as lutas mostram para o mundo a filosofia de vida, da onde ela foi originada, onde ela foi criada dentro das suas vestimentas, dentro das suas tradições. E hoje, com o advento, principalmente, do sistema econômico vigente em boa parte da população mundial, com a questão da globalização, nós temos o MMA, que são as lutas mistas marciais, né? Que utilizam dessa mistura de estilos de luta, que eles travam combates dentro de um evento esportivo chamado UFC, para mostrar ao mundo a sua força física e o seu poderio econômico. Porém, nós temos que ter esses 2 pontos de vista como marcadores: a questão social, a questão filosófica e a questão econômica, atrelada a essa concepção de luta como prática corporal e como força da força de uma filosofia de vida, de uma forma de ver e de crer no mundo.
Eu posso falar para vocês como marcador cultural, nós temos o Brasil a capoeira, dentro das lutas, nós temos na Oceania o Muay Thai. Se nós formos para a Ásia, principalmente vinculado ali no Japão e China, nós temos o Karatê e o Judô. Na China nós temos o Kung Fu. Se nós formos para o Oriente Médio, nós temos o Krav Maga. Se nós formos para a América do Norte, nos Estados Unidos, nós temos o boxe como um forte símbolo e marcador cultural dentro das lutas. E por hoje nós vamos ficando por aqui. Agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigada e até a próxima.